A minha prática seria no seguinte: agir em planos mais elevados e sutis sobre os planos abaixo. Naquela lei de que há uma força superior agindo sobre uma força inferior. Não, mas o que é uma força superior? O que é uma força inferior? Tá. O que você entende por isso? Não, você possui numa empresa, você possui funcionários e possui também os chefes, digamos assim. Então, na vida nós temos certas situações que são, como eu poderia dizer, uma parede. Tá? Você tem que atravessar a parede. Então, o que, que você faz? Você vai dar um murro na parede? Eventualmente, a força que você joga na parede vai voltar, ela vai se voltar para sua mão. E você vai se machucar. Algumas situações da vida são assim. Por mais que você tente enfrentar essa situação, ela é uma força superior. Então, o seu ato, isso vai se voltar contra você. Então, você deve utilizar uma força superior. Eu diria algo perto disso. Não ficou claro. O sentido que você coloca quando você diz uma força superior ou uma Certo, força inferior? Porque do jeito que você colocou inicial agora, do jeito da sua explicação, dá a certo. entender só que é só uma questão de saber usar adequadamente as ferramentas. Ou, ou quando você fala força superior e força inferior, tem alguma conotação metafísica? Sim, sim, tem uma conotação metafísica, ainda mais porque você não vai atacar um elemental contra outro elemental. Mas você vai procurar a Mas regência então desse qual que é o elemental seu... como uma força superior e vai agir sobre isso. Você entende esse ponto? Cara, é porque tá parecendo só utilitarismo, o adequado uso de umas ferramentas, da ferramenta. Sim, porque também se baseia muito naquela questão de hierarquia. Você Ah. tem toda uma hierarquia estabelecida no universo. E podemos dizer sim que alguns seres estão em determinados níveis inferiores e outros superiores. Você não pode assim querer apagar fogo com fogo. Então, como eu tenho constatado, pelas minhas experiências, que mesmo com movimentos do corpo físico, você pode influenciar planos que normalmente a gente tem como superiores. Então, o que eu fico em dúvida é qual a definição de superior e inferior, entende? Você poderia exemplificar isso? Por exemplo, o Tai Chi Chuan. Você tem aqueles movimentos, eles começam fazendo a meditação abraçando a árvore, depois tem todas aquelas formas e maneiras de se respirar. Eles estão fazendo um exercício físico, mas que tem o seu a sua influência no movimento do Ki e por causa da respiração no prana. E como eles estão, vamos dizer assim, presentes em vários planos, então você consegue afetar algo no astral no astral da pessoa, no caso, com uma forma de Tai Chi Chuan que o cara fica só fazendo ali todo dia, que parece muito simples. E Ok, que mas normalmente a gente não tem como é superior. possível, por exemplo, treinamentos físicos sem o Ki? Você não está usando o Ki. Assim, quando você vai fazer um exercício físico, você não pensa, eu vou usar o Ki, aí daí o Ki produz o movimento físico. Você faz o movimento físico, e o Bom, o que movimento está físico, ali como está o ar, Mas não é né? possível nenhum movimento físico sem o Ki. Pelo menos no que se Hum, constitui a um corpo de um ser humano. sim, isso é, mas aí a Então, gente está caindo na generalização, como no caso ok, mas do negócio. Mas assim, você eu- não move o corpo para mover o Ki. O Ki mas, já está lá, você o move junto. claro, mas a questão é essa. O que normalmente é considerado como estar trabalhando com o que é quando essa relação é consciente. Inconscientemente, todo mundo faz tudo.
há um detalhe interessante nisso. O que eu percebi aqui é que você pode concentrar o Ki, sim, em uma parte do corpo, em movimento, mas uma coisa que eu entendi o ponto de vista que Matheus e o Caio conversando sobre isso, eles elucidaram uma coisa interessante. Quando nós criamos sigilos em magia, também criamos com movimento, como estalar de dedos, movimentos com as mãos sem uso de palavras, com mentalização, para armazenar todo um ritual, às vezes de umas 2 horas ou 1 hora, em um único movimento. Para que isso? Bom, no nosso dia a dia há imprevistos. E todo mago que sabe que os perigos estão à espreita a qualquer momento, eles simplesmente eles se precavem, se preparam e se prontificam. Às vezes gerando um sigilo, às vezes concentrando toda uma codificação, um movimento e uma verbalização. A ideia é a seguinte: vocês estavam debatendo que o prana pode interferir nos planos sutis através da manifestação pelo corpo físico. Como assim? O corpo físico se carregando de prana, interferindo nos planos sutis. Vou escrever enquanto eu falo também. Bom, o prana é direcionado ao ponto no corpo físico em que queremos movimentar. Porém, podemos com nossa mente carregar este ponto específico de energia, associando um símbolo ou conjunto simbólico ligado a um sigilo, Está correto. Está liberar correto. isto por um movimento ou pela ação mental, por exemplo, conjugada ao armazenamento do prana naquela região. Sempre há uma ação, em primeiro lugar, de cima a baixo, não de baixo a cima. Por mais que tenhamos um sigilo ou um movimento que desperte, digamos, tal energia, todo esse mecanismo sempre vai ser de cima para baixo. Eu acho difícil um despertar de baixo para cima. O assunto em questão é uma prática sua. E essa prática sua, ela implica no contato com realidades de planos superiores. Sim, é que na verdade o que eu quis dizer... Então, isso não é de baixo para cima? Não. Na verdade o que eu quis dizer todo o tempo é o seguinte: eu não domino o assunto, mas a questão seria o seguinte: temos planos mais sutis, planos mais densos. Tá? É possível agir de um plano denso a um plano sutil? Há quem diga que sim. Porém, um plano físico, você tem ação e reação. Às vezes não é possível, por exemplo, em determinada situação da vida, você resolver apenas com ações físicas. Temos que recorrer a um plano superior para que haja mudança. Mas olha, gente, uma coisa que eu noto é o seguinte: existem planos superiores, existem planos inferiores, beleza. Mas a questão é a seguinte: nós estamos no plano físico. Então, o que tem de mais próximo para a gente lidar é com a realidade física, com as coisas físicas. Se tem um problema e esse problema não está nas minhas mãos, está na mão de alguém muito superior ou em algum outro lugar, não há o que eu possa fazer. A não ser agir sobre planos mais superiores ainda. Não, pera aí. O que eu posso fazer é aquilo que está ao meu alcance.
Então, se o problema é o outro, não sou eu, então eu não vou resolver o problema nunca. O problema precisa ser trazido para mim, tem que ser meu, né? Então, aí nesse caso, a gente tem uma realidade. A realidade física, ela é a mais prática e próxima que nós temos no momento. Mas, Matheus, seria basicamente você estar mudando a realidade de Acirrá em Briá, em termos cabalísticos, digamos assim. Seria apenas estar mudando fatos no físico, atuando no astral. Sim, é possível isso, mas é possível o contrário também. É isso que eu tô falando, porque na minha perspectiva não é um posicionamento vertical da Também, mas existência, um é isso posicionamento que eu horizontal, entendeu? enfatizei, é isso que eu enfatizei desde o começo. Há situações em que não há essa possibilidade de se atuar Qual? do físico para o astral. Você tem que recorrer a forças maiores, a planos superiores. E aí você recorre ao astral para causar mudanças no físico. Não, mas tá. Entendi o que você quis dizer, entendi. O lance é Mas que eu fico isso, encrencando com a visão vertical da coisa, entendeu? Ah, Não sim. parece ser vertical, é tipo horizontal, assim, saca? Tipo, mas por que isso falar é superior e assim inferior? naturalmente. Tudo que ocorre no físico antes ocorre no astral. E a gente não tem como fazer algo isoladamente, né? Qualquer coisa que se faça no físico não tem o seu correspondente no astral. A questão é que a gente não é aquela história do prana, do ki. Você não. A diferença está em se você é consciente desse processo ou não. Na verdade, de cima para baixo é sempre uma coisa natural. Sim, Então isso é. você não vai ter movimento físico sem o ki. Mas Não, terá ki isso sem é movimento natural. físico? Claro que sim. Então, Nem tudo que vem de cima chega até aqui embaixo. Daí que entra o déjà vu. E déjà vu, você se refere ao que isso teria que ver com essa relação entre o mundo mais denso e mais sutil? Em alguns casos é isso sim, Heron. Porque a nossa consciência, mesmo que inconsciente, embora isso pareça um absurdo, né, a gente tem vamos dizer assim, a gente tem essa diferença de tempo. Então uma coisa acontece primeiro num plano mais sutil e a gente toma contato com isso. Depois, quando acontece no plano denso, a gente vê e se lembra, né, mesmo sem lembrar de quando ou como foi que tinha tido essa impressão. A gente tem essa relação entre os planos. Quando estamos aqui encarnados no mundo físico, nós estamos com todos os corpos. E nós vamos estar agindo, vivendo simultaneamente em todos os planos. mas sempre de cima para baixo. Você tem a criação de cima para baixo. Agora, a realidade humana, o desenvolvimento do ser humano é de baixo para cima. É contrário à natureza. Como? Você tem um rio descendo a montanha. A evolução humana é subir contra a correnteza. Desde quando há evolução? A ideia de evolução, você vai subir e depois descer. Mas isso não tem sentido. Você primeiro desce e vivencia a condição humana e vai subindo. Na verdade, o subir, na verdade, é o retroceder. Você está retrocedendo ao estado primário. Sim. Não há evolução. É religar-se. É o converter-se. O conceito de evolução, ele é relativo. O que poderia ser chamado de evolução é um percurso que naturalmente os seres percorrem. Naturalmente, porque de lá viemos e para lá voltaremos. Pois é.
Agora, a Mas a questão é evolução que... em si é uma falácia. Não, que seja. Mas a questão é que nos falta termos melhores para definir o que realmente seja. Mas o que ocorre é assim. Você tem a questão da descida e da subida. O que caracteriza a etapa humana desse processo, desse percurso feito, é a subida. Onde a gente só depende de nosso próprio esforço, nossa própria força de vontade. É preciso ter autoconsciência para se poder tomar um rumo próprio que seja contrário à tendência natural das coisas. Essa visão, para mim, a única evolução é que você vai levar experiências humanas com você. Porque, na verdade, não é, vou chegar a tal plano e atingir tal grau de evolução. Mas você já passou por lá. Você já esteve lá. Você Sim. desceu para cá. O subir será só o seu retroceder. A única vantagem dessa manobra toda é o despertar de autoconsciência. Se tornar consciente é evolução, não, Caio? Você passa de uma ação totalmente de acordo com a sua natureza para uma ação que você pode não agir de acordo com a sua natureza se for sua vontade, entende? Não, eu não vejo dessa forma. Como eu disse, eu acho que o que nós levamos são as experiências humanas. Aham. Então, pronto, desse ponto de vista, antes você não tinha nenhuma experiência humana e agora você tem. Porque na É verdade diferente. eu acredito que não só os humanos, todas as formas criadas e que vivem, existem, digamos assim, têm suas funções, elas são nada mais do que Deus se conhecendo. Um dia essas formas irão retroceder à fonte e Deus irá se conhecer cada vez mais. Os Enochianos. Você falou que você está praticando com eles, né? Não, na verdade eu não pratico magia enoquiana de forma direta. A aproximação que eu poderia citar é a prática de quadrados mágicos e os anjos. Em que consiste isso? Sim, cada quadrado é atribuído a um anjo, que está sobre um plano mais elevado e do qual essa energia, essa força, ela é direcionada até causar mudanças de cima para baixo. Interessante. Mas assim, magia enoquiana mesmo, eu não tenho uma prática muito profunda, não. É porque os anjos desses quadrados são diferentes, né, do que os Enochianos. São diferentes. O que acontece? Quadrados mágicos, no caso, envolveriam números ou símbolos, que tem uma linha que envolve símbolos, tem uma linha que envolve números e tem uma outra ainda que mistura isso tudo. E tem regras. Isso, ambos. E se você errar um número, você arrebenta com qualquer coisa que coloca ali, infelizmente. Isso. São ambos. É uma como se fosse uma conjunção de números, símbolos e também escritos hebraicos. Como é que eu posso dizer? Sim. Em que ele se baseia para funcionar? Em qual estrutura da natureza, do universo? Que tipo de força sua você usa para que eles Várias funcionem? coisas. Alguns deles, os Kamias, por exemplo, se baseiam na força dos planetas. Alguns se baseiam nas forças angélicas também. Mas de tudo ao mesmo você está movendo energias da natureza. Então o que importa mais, eu diria assim, é do que e para que seria o quadrado. Mas, por exemplo, daria para adaptar esses quadrados para Goetia, por exemplo? Goetia? Sim. Porém, visto que alguns dos demônios agem diretamente no plano físico, não teria muito sentido. Não acredito que tenha sentido você pedir para um demônio agir em planos elevados. Talvez ele nem alcance, né? Eu acredito que não.
Eu costumo usar os da Goetia para coisas mundanas mesmo. Plano físico, diretamente. Mas por que isso? Por quê? Porque isso Sendo que que eles podem ter uma prática diretamente voltada para o emocional, por exemplo, para o astral. Por que que você só também, lida também com é com a coisas mundanas? cura. Também é a cura. Entendeu? Que seria uma prática. Ah, demônios podem curar? Claro que pode. Entendeu? Uhum. Existe todo um processo. Mas eu acredito que cada um deles esteja na sua devida função. Então, por mais que Entendo. você trabalhe nas emoções, continua sendo no plano físico. Não. Vou te dar um exemplo. Certo? Naquela prática que eu fazia, uma das semanas que foi mais produtiva, uma das semanas que foi mais produtiva foi a com o Paimon. No que se aplica isso? Como é o trabalho emocional envolvendo os demônios da Goetia? Sendo a natureza deles no astral, as emoções são provenientes desse plano, entende? Da forma que eu entendo. Então, mas Então- aonde se chega nisso? Digamos assim. Vou te explicar. Em forma de conselho? Não. Da forma que eu fazia as coisas, é como se, por eu estar entrando em contato direto. Direto não, mas jogando o foco da minha consciência naquela direção, na direção que aquele demônio aponta, porque ele sendo de natureza astral, ele é composto pela substância, uma certa substância emocional. Então, cada um deles representam tipos diferentes, por assim dizer, saca? Então, mas De no emoções. fim Dá pra você fazer terá nesse um. sentido. No fim Então, você calma. terá um aprendizado. É. Que será aplicado no plano físico. Não. Por que você acha que é só do plano físico? Por exemplo, o do Paimon foi uma distinção entre o plano, a percepção interna do emocional e do mental concreto. Olha que diferente. Olha que Não interessante. chegou nada no físico, saca? Uhum. E nem demorou tanto tempo, assim, foi algo bem ligeiro que aconteceu. Foi um dos mais interessantes. Na verdade eu não sei, porque, como eu disse, eu utilizo para coisas mundanas, né? Muito embora eles Aham. tenham muita sabedoria e possam nos ensinar muitas coisas, mesmo sendo obrigados a isso. Então eu nunca tinha feito essa aplicação. O que eu acho um desperdício de usar só no plano físico, sendo que eles têm uma aplicação muito mais ampla, assim. Na verdade, tudo é muito interno, então está diretamente ligado a justamente essas ginásticas mentais nossas Mas de se auto-entender, né? isso foi uma alteração em sua percepção, não é? Alteração Como de assim? percepção. Sim, a experiência que você relatou foi uma mudança de percepção. Você, através da percepção, soube distinguir uma coisa da outra. Internamente. Então, mas mesmo assim você estava no plano físico. Se ele afetou, por exemplo, a percepção sobre o plano astral e sobre o plano mental concreto, independentemente disso, a percepção vai ser física. Logo vai alterar alguma coisa no plano físico também. Não alterou nada no físico. As minhas A percepção... sinapses neurais continuaram as mesmas. Mas Não houve alterou sua alteração. percepção do físico, no físico. Não do físico, não no físico. Pra ter sido no físico, meu cérebro teria que ter mudado, por exemplo. Lembrando Ele que não os mudou. planos não são separados, eles são interconectados. E quem disse que Sim. não mudou? Porra, sei lá, cara, eu ainda tô do mesmo jeito. Não. Seu cérebro, vamos por dizer exemplo, assim, é não uma vai- mudança de compreensão. É claro que tudo que ocorre, aquilo que o Caio estava falando, tudo é de cima para baixo. Tudo que ocorre num plano mais sutil, né, o caminho dele é se tornar físico. Apenas a questão é que, para que as coisas se tornem físicas, frequentemente demora. Então, vamos dizer assim, é como ele estava falando. Né? Você tem uma mudança de entendimento, uma mudança de compreensão,
Mas até que isso se torne numa mudança, por exemplo, nas sinapses neurais, leva muito mais tempo. Basicamente, Matheus, As sinapses neurais não mudam, continuam da mesma forma. O que muda é a consciência sua acerca do que você está pensando. Mas a consciência é gerada no físico, não é? Não. Então, se foi a consciência Se que você mudou, como é tiver que a alguma visão coisa da no físico neurociência. mudou? o que altera a consciência é a percepção. A percepção da onde? Do físico. Isso. Mas se é uma percepção suprafísica, se é uma percepção extrasensorial, aí já já não é exatamente uma percepção física. Então não obrigatoriamente Olha, será. existem certos elementos que eles são físicos. O raio ultravioleta é físico, mas os nossos olhos não podem vê-lo. Até aí tudo bem. E dizer que eu posso ver o raio ultravioleta não quer dizer que eu tenho uma visão astral apurada. Continua sendo a visão física. Ué, mas se for assim, a própria, todos os sentidos mais sutis seriam como que extensões dos sentidos físicos, por assim dizer. Não. Porque uma coisa é você enxergar na frequência que poderia ver a faixa do plano astral. Outra coisa é estar no plano astral. Uma coisa é você enxergar com a visão na frequência daquela faixa. A outra é você estar enxergando com o centro psíquico correspondente à visão daquela faixa. As visões são diferentes. Na verdade, ficou assim, que o Mateus achava um desperdício usar os demônios só para coisas mundanas, eu diria assim. Mas eu não utilizo só para coisa mundana, porque eu também curo usando demônios. Entendeu? Bom, Mas eu é basicamente não, isso. Não, é apenas, eu acho que, então, no caso, você tem apenas uma abordagem mais pragmática da coisa. Enquanto o Mateus é um pouco mais idealista. Sim, é só uma convergência De visões. de visões. Uhum. Aí ele pediu para eu me explicar, então é isso aí.